Romanos 4,13. Porque não foi pela lei que Abraão, ou sua descendência, recebeu a promessa de que ele havia de ser herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, esvazia-se a fé e anula-se a promessa. Porque a lei produz a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Por essa razão, a promessa procedeu da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja confirmada a toda a descendência, não somente aos que são da lei, mas também aos que são da fé que Abraão teve. Ele é pai de todos nós, como está escrito: eu te constituí pai de muitas nações, perante aquele no qual ele creu, a saber, no Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Abraão, ao contrário do que se podia esperar, creu com esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe havia sido dito: assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, considerou que o seu corpo já não tinha vitalidade, pois já contava com 100 anos, e o ventre de Sara já não tinha vida. Contudo, diante da promessa de Deus, não vacilou em incredulidade, pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, plenamente certo de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça, mas não é só por causa dele que está escrito que isso lhe foi atribuído, mas também por nossa causa, a quem a justiça será atribuída, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Até aí. Hoje eu quero falar sobre confiar em Deus, porque é isso que nós aprendemos mais uma vez na Escritura. A nossa vida deve ser uma vida de dependência de Deus, confiança num Deus todo-poderoso, que é o Criador dos céus e da terra. E Paulo ele está usando aqui mais uma vez o exemplo de Abraão para justificar exatamente isso. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, a depositar a nossa esperança e total dependência num Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos, que realmente é um Deus Criador dos céus e da terra, e todo o poder e domínio está em suas mãos. Mas antes de nós analisarmos aí esses versículos, nós precisamos fazer uma digressão para que você compreenda o texto sagrado. Você não pode perder de vista o que está tratando aqui na carta de Paulo aos Romanos, o que Paulo está tratando dentre esses capítulos de sua carta. E nós precisamos nos lembrar que em sua carta aos Romanos, Paulo ele tem o objetivo de expor a doutrina da justificação pela fé. E justificação pela fé somente em Cristo Jesus. É exatamente isso que Paulo está falando. E Paulo ele pega o Antigo Testamento, pega nomes como o de Abraão e de Davi, para justamente provar que esses irmãos, nossos irmãos do passado, foram salvos, não porque eles cumpriram a lei de Deus, não porque eles apresentaram algo a Deus, mas justamente foram salvos pela fé. Foram salvos de graça, porque acreditaram em Deus, como nós vemos aqui no capítulo 4. Então Paulo está escrevendo a sua carta justamente para provar isso, que o homem ele pode ser salvo de uma maneira apenas. Como que Deus pode salvar pecadores como nós? E toda a epístola é justamente para mostrar isso. Quando nós olhamos o capítulo 1, você percebe que Paulo ele diz que toda a humanidade é indesculpável diante de Deus. Todos nós, sem exceção. Qualquer pessoa de tribo, língua ou nação, o apóstolo Paulo está dizendo, é indesculpável diante de Deus. Ninguém poderá usar uma desculpa esfarrapada diante de Deus no dia que ele estiver frente a frente com o Criador, o Deus soberano. Ninguém poderá usar uma desculpa e dizer, eu não sabia que existia um Criador. Eu não sabia que existia um Deus todo-poderoso.
E Paulo vai explicar por quê que o homem é indesculpável no capítulo 1. Paulo vai dizer que a natureza testifica acerca de Deus. É impossível nós olharmos para um universo extremamente complexo como o nosso e acharmos que isso veio do nada, do caos. É impossível você olhar para um ser humano extremamente complexo. Se você pegar apenas um ponto dele para ser examinado, você verá tamanha complexidade. Paulo está dizendo, olha, a criação testifica que há um Criador. E não apenas a criação testifica acerca deste Deus, mas Paulo também está dizendo que Deus colocou dentro de nós a consciência. A consciência do ser humano, então, o impulsiona, o confronta dizendo exatamente isso. Existe um ser maior do que eu. Existe um Deus, uma divindade poderosa sobre tudo e sobre todos. Por isso que quando você pesquisa um pouco da história da humanidade, você perceberá que mesmo pessoas pagãs, homens que não temem ao Deus vivo e todo-poderoso, sempre tiveram e cultivaram uma ideia de uma divindade. Ou seja, eu preciso prestar culto a um ser maior do que eu, porque senão este ser poderá ficar irado, ou seja, poderá me punir. Por isso que pessoas pagãs faziam suas ofertas aos seus deuses, porque dentro do ser humano existe esta ideia de que existe um Criador, que tem um Criador e um Deus todo-poderoso. E aí em Paulo, então, ele vai dizer no capítulo 2, que todos, judeus ou gentios, no capítulo 1 ele descreve que os gentios estão perdidos, que os gentios eles estão debaixo da ira de Deus, e poderia ser que então algum judeu se levantasse e dissesse, realmente, os judeus estão perdidos, esse povo não teme a Deus. E aí Paulo então olha para os judeus, ou seja, escrevendo a sua carta, tratando esta objeção, ele diz, os judeus também estão debaixo da ira de Deus. Toda a humanidade está completamente perdida e distante do seu Criador. Ou seja, todos são indesculpáveis diante de Deus. Aí no capítulo 3 nós temos ali uma forte sentença dizendo exatamente isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem não pode se salvar. Nenhum de nós que estamos aqui nesta noite podemos oferecer algo a Deus. A Bíblia diz que aquilo que eu e você oferecemos a Deus, quando se trata da nossa salvação, é como trapos de imundícia. Você não pode ajudar Deus quando se trata da vida eterna. Nós somos salvos por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E é claro que diante deste cenário, nós não podemos nos esquecer de uma grande pergunta que vai sempre se levantar. Como Deus pode salvar pecadores como você e como eu, sem Ele deixar de ser justo? Porque você se lembra que lá na criação, Deus já havia dito isso, se o homem pecar, vocês vão morrer. Se vocês não obedecerem à minha voz, vocês irão morrer. E aquele casal, Adão e Eva, não se submeteram à palavra de Deus. O homem pecou, o homem transgrediu os mandamentos de Deus. Deus não poderia fazer como muitos pais fazem hoje, ou como muitas pessoas tratam diante de algum cenário. Deus não poderia simplesmente fechar os olhos como se Ele não estivesse vendo o que os seus filhos estão fazendo, o que Adão e Eva fizeram. Ou seja, o homem pecou, ele deve morrer. E é por isso que Paulo vai dizer que no Evangelho, aqui em Romanos, no começo de sua epístola, que no Evangelho se revela a justiça de Deus. Por quê? Deus havia dito que se alguém pecasse, morreria. O homem pecou, então ele deve ser morto. Ou alguém teria que morrer em seu lugar. E é exatamente isso que Cristo fez na cruz do Calvário, onde eu e você que deveríamos estar pendurados no madeiro, porque fomos nós que transgredimos os mandamentos de Deus. Mas Deus envia o seu Filho até nós, o seu Filho desceu até nós, porque nós não poderíamos subir até Deus. E Jesus foi o único que cumpriu toda a exigência de Deus Pai. Ele era o único santo, sem pecado, que cumpriu toda a lei de Deus. E foi exatamente isso que nós vemos na cruz, uma obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. É desta maneira que Deus pode salvar pecadores como você e como eu. Por meio da cruz
de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do sacrifício expiatório de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus. E aí então, quando nós chegamos aqui ao capítulo 4, Paulo ele pega nomes como de Abraão e de Davi. Abraão conhecido aí como pai da fé, um homem de referência no Antigo Testamento, e que os judeus olhavam para ele e então exaltavam o nome de Abraão, um homem que temeu a Deus, um homem que confiou no Senhor. Mas eles achavam que Abraão havia sido salvo pelos seus próprios méritos, por cumprir a lei de Deus. E haja visto que a lei de Deus, como eu vou dizer aqui um pouco adiante, a lei ela vem 430 anos após Deus fazer uma aliança com Abraão. Mesmo assim, o judeu achava que Deus havia revelado a sua lei no coração de Abraão, por isso Abraão foi salvo, porque ele cumpriu tudo aquilo que Deus disse a ele e posteriormente diria então a Moisés. Então Paulo ele cita os dois exemplos para mostrar exatamente o seguinte: ambos, tanto Abraão quanto Davi, foram salvos porque eles acreditaram nas promessas de Deus. Eles confiaram em Deus, eles dependeram de Deus. Eles não foram salvos pelas obras de suas mãos, mas sim porque acreditaram. Se você quiser compreender um pouco melhor a história de Abraão, basta você ler Gênesis capítulo 12 até o capítulo 17. Você tem ali uma narrativa acerca da vida de Abraão. E o que Paulo está confrontando aqui neste capítulo é exatamente o seguinte: olha, os verdadeiros filhos de Abraão, ou seja, os descendentes de Abraão, aqueles que merecem essa nova terra, o novo céus, não são os descendentes físicos de Abraão, não são aqueles que têm uma ligação natural com Abraão. É isso que Paulo está defendendo. Que Paulo está dizendo, olha, a descendência de Abraão, a verdadeira descendência de Abraão, os verdadeiros filhos de Abraão, são aqueles que creem como Abraão creu. São aqueles que depositam em Deus a confiança da mesma maneira que Abraão depositou a sua confiança em Deus. É isso que Paulo está tratando. E então, você se lembra? Paulo ele vai dizer aqui no verso 13, como assim, herdar essa nova terra, ela não é fruto da lei, ela é fruto de crer nas promessas de Deus, acreditar em Deus. Como eu disse, a lei ela vem 430 anos após Deus então dizer que Abraão creu nele, por isso lhe foi imputado como justiça. 430 anos depois, Deus entrega a sua lei a Moisés. E aí você tem essa objeção que os judeus levantavam. Não, Abraão ele foi salvo sim pela lei. Abraão foi salvo porque ele cumpriu toda a lei de Deus, porque Deus havia revelado em seu coração. E nós vemos e percebemos que não foi isso. E é exatamente o que Paulo está mostrando. Ele volta para a Escritura, para o Antigo Testamento, para provar. Está claro, Abraão foi justificado porque ele creu em Cristo, ele creu em Deus, ele creu nas promessas de Deus. Então a lei de Deus, ela vem para mostrar o quanto que Deus é santo e o quanto que eu e você somos pecadores. A lei de Deus está aqui exatamente isso, para nos confrontar e mostrar o quanto que Deus é santo e o quanto que você e eu somos depravados, malignos, corrompidos, da planta dos pés ao alto da cabeça. Como eu disse a semana passada, você não consegue amar o seu próprio filho da maneira que a Escritura ordena. Você não consegue amar o seu próximo da maneira que a Escritura te ordena. Porque a palavra de Deus diz que o amor tudo suporta. Se nós não suportamos nem os nossos próprios filhos. Se nós não suportamos aquela pessoa que um dia, diante de Deus e diante do altar, nós dizemos que permaneceríamos com eles até que a morte nos separasse. Como que nós cumprimos a lei de Deus? Você não consegue amar o teu próximo? Então a lei, ela vem exatamente para mostrar que Deus é santo, que nós somos pecadores. No versículo 1, Paulo ele começa o capítulo 4 já com uma pergunta, e ele diz: o que diremos sobre Abraão, nosso pai humano? O que ele alcançou?
segundo a força de seu braço, ou seja, a sua própria força, o que Abraão alcançou? Nada. Na força do seu braço ele não alcançou nada. Da mesma maneira, quando se trata da vida eterna, da salvação, Deus não aceita nada que vem de nós. Porque o que você pode fazer para contribuir na sua salvação? O que você pode apresentar a Deus que vai agregar acerca da vida eterna? O que você pode apresentar a Deus? Nada. Nem amar, você consegue amar. E Tiago vai dizer, se você transgrediu um mandamento, você já é condenado, você está condenado. Então nós não podemos oferecer nada a Deus no quesito da salvação. E quando nós lemos a Escritura, nós percebemos isso. Durante toda a Escritura, quando nós percorremos a Escritura, vemos o seguinte, que há uma luta constante para exterminar a nossa carne. Há uma luta constante para que eu e você deixemos de confiar na força do nosso próprio braço. Você não consegue servir a Deus na força de seu próprio braço. Você não consegue obedecer os mandamentos de Deus na força de seu próprio braço. Então, em toda a Escritura nós percebemos isso. Precisamos aniquilar o nosso esforço próprio, porque nós não temos nada para apresentar a Deus. O que é a pregação do Evangelho? O que é uma pregação genuína do Evangelho, das boas novas? É justamente uma pregação para exterminar a carne. Uma pregação genuína do Evangelho não é uma pregação que vem para ficar te bajulando, dizendo que você é a pessoa mais especial do universo. Você não precisa ouvir isso. Eu não preciso ouvir isso. Nós já nos amamos demais. Esse é o nosso problema. As pessoas dizem que nós temos que nos amar demais. Não, você já se ama demais. Nós já nos amamos demais. Por isso precisamos ser confrontados acerca de nossos pecados. E uma pregação genuína do Evangelho é exatamente isso que ela faz. Ela vem para mostrar o quanto que você é podre, o quanto que você é maligno, o quanto que você é depravado, o quanto que nós somos esse monstro e que nós transgredimos a lei de Deus. É isso que a pregação do Evangelho faz. Ou seja, vem para aniquilar toda a nossa força humana, para que nós não venhamos confiar em nós, já que somos depravados, malignos, corrompidos. Como nós poderemos nos salvar? Então, uma pregação genuína do Evangelho, ela vem exatamente para exterminar esta confiança em nós mesmos. Ou seja, até aqui então o apóstolo Paulo, ele mostra como Abraão e todos nós somos salvos pela fé. Sejam os nossos irmãos do Antigo Testamento, os irmãos do Novo Testamento e nós hoje, só podemos ser salvos pela fé. E não é fé em qualquer coisa ou em qualquer pessoa. O homem só pode ser salvo pela fé em Cristo Jesus. O homem não é salvo por crer em Cristo Jesus mais alguma coisa ou alguém. Ele é salvo porque ele crê naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Única e exclusivamente por aquilo que Cristo fez. Então agora Paulo ele vai mostrar a natureza desta fé. E eu quero falar apenas 2 princípios. Primeiro, nossas conquistas acontecem somente pela fé. Nossas conquistas acontecem somente pela fé. O resultado desta fé é a justificação pela fé em Deus. E Abraão recebe ali então o título do pai da fé. Tudo o que os homens de Deus conquistaram foi pela fé. Quando você olha e lê o Antigo Testamento, todas as conquistas, tudo aquilo que os homens de Deus alcançaram, não foi baseado na força do próprio mérito, mas sim por crer em Deus. A salvação e tudo mais o que nós possuímos é pela fé. Não é fruto de nossos méritos, mas é apesar de nossos deméritos. Tudo que você possui é fruto da graça de Deus, é fruto de fé, de confiarmos em Deus. Porque, meu irmão, a Escritura diz, como você recebeu Cristo, também ande.
Como que nós recebemos a Cristo? Pela fé. Então, como que nós devemos viver? Pela fé. Como que nós vamos caminhar diariamente? Pela fé. Crendo que eu não consigo por mim mesmo obedecer à lei de Deus. E o salmista vai dizer: tu nos deste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Ou seja, a palavra de Deus está aqui exatamente para nós nos submetermos a ela. Não é para você compreender de forma intelectual, mas é uma submissão à palavra de Deus. E como que você vai se submeter à palavra de Deus? Ora, pela fé. Crendo que o Espírito Santo habita em você, crendo que é Ele que vai te capacitar a andar em novidade de vida. É desta maneira que nós vamos enfrentar as adversidades e vamos viver neste mundo. A fé, quando você lê, por exemplo, Hebreus capítulo 11, você tem a descrição dos heróis. E o que o texto diz? Heróis da sabedoria? Não, heróis da fé. E é um texto extremamente maravilhoso. Os heróis da fé. E o autor de Hebreus vai descrever que aqueles homens, muitos foram cerrados ao meio, decapitados, coisas horríveis aconteceram com aquele povo, com os nossos irmãos que confiavam em Deus. Enfrentaram coisas horríveis, inclusive a morte. E o autor diz: o mundo não era digno desses homens. O mundo não era digno desses homens. Eles viviam por fé. Como que nós vencemos o pecado? 1 João capítulo 5, verso 4 diz: pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como que você vence o pecado? Ora, pela fé. Paulo vai descrever aqui em Romanos, um pouco mais adiante, que nós não somos escravos do pecado, que Cristo nos libertou, ou seja, nós não somos escravos do diabo ou do pecado, nós somos livres, ou seja, pela fé nós podemos andar em novidade de vida, vencemos o pecado. Como que nós vencemos a tentação de desanimar, do desânimo, por exemplo? Como que você vai vencer o desânimo? Isaías 40, verso 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aqueles que creem em Deus, aqueles que confiam em Deus, são esses que renovarão as suas forças. Aquele que está prostrado diante de Deus, podem se passar anos, mas ele continua confiante com a sua visão inabalável, porque ele crê que Deus o fortalece diariamente. Você se lembra lá de Josué e Caleb? 45 anos se passaram desde que Deus deu a sua palavra a nós, entregou a sua promessa a nós. E eles dizem, da mesma maneira que há 45 anos, hoje nós continuamos ainda convictos e crendo em Deus. Porque é assim. Esperar é algo cansativo, mas se você espera em Deus, você é renovado. Porque, meu irmão, todos os dias você volta, prostra-se diante do Senhor, ora a Deus, entrega a sua vida, as suas angústias, limitações. E mais uma vez, Deus é tão bom, é tão misericordioso para comigo e com você, que nós recebemos refrigério, como diz o salmista. Ele nos refrigera, Ele traz vigor, nos renova a cada dia. Mas é somente para aqueles que esperam nele. É somente para aqueles que confiam nele. É pela fé que nós nos conectamos com Deus. É pela fé. O que é feito pela fé é através de uma capacitação divina. Ou seja, não é fruto dos nossos braços. Não é fruto do esforço humano. Nós só nos conectamos com Deus pela fé. Por isso que não existe essa ideia de homem bom sem Jesus Cristo. Não existe. Isso é uma ideia louca. Ah, fulano é um ímpio. Às vezes eu pego crente, ouço crente dizendo isso. Fulano é ímpio, não teme a Deus, mas ele vive melhor que um crente. Parece até crente, ele é uma boa pessoa. Não existe boa pessoa tratando-se de nós, seres humanos, completamente malignos e depravados. Você acabou de ouvir. Você não ama o seu próximo da maneira que a Escritura diz que você deve amar. Se Deus não nos capacitar, nós estamos perdidos. Então não importa se o mundo o aplaude, não importa se o mundo olhe para esta pessoa e diga, fulano é uma pessoa especial,
é uma pessoa de caráter, é um trabalhador, é um homem honesto, é uma boa pessoa. Mas a pergunta é, diante de Deus, ele pode ser declarado justificado? Mesmo que toda a sociedade o aplauda, mesmo que toda a sociedade diga que ele é uma pessoa excepcional, o dia que ele estiver frente a frente com Deus, tudo isso irá cair por terra. E se não houve arrependimento de pecado, o que lhe espera, o que o aguarda, é a condenação eterna. Ponto final. Não existe homens bons sem uma intervenção divina, sem Cristo vindo habitar em nós. É a vida de Jesus em nós que vai produzir esses frutos. É o que Paulo vai dizer. Se Deus habita em você, se o Espírito Santo habita em você, é claro que você irá andar em novidade de vida. Se realmente o Espírito de Deus habita em você, você irá ter um padrão de moralidade. Se o Espírito Santo habita em você, você andará em santidade. Porque isso é uma consequência daqueles que temem a Deus e daqueles que estão cheios do Espírito de Deus. É impossível você dizer que você é cheio do poder de Deus, do Espírito de Deus, e anda completamente depravado, perdido, como um ímpio, como um pagão. São ideias inconcebíveis. Se o Espírito Santo habita em você, é claro que você vai andar em novidade de vida e vai ter um padrão de moralidade. Mas você vai saber, se lembrar, todos os dias. Eu não sou salvo porque eu tenho um padrão de moralidade. Eu não sou salvo porque eu ando em santidade. É justamente porque eu fui salvo. Cristo veio habitar em mim, que então eu tenho um padrão de moralidade. É porque Cristo veio habitar em mim, porque o Espírito Santo habita em mim, que então eu ando em santidade. Porque Ele me salvou, porque eu por mim só não poderia ter um padrão de moralidade e nem um padrão de santidade. Então você não precisa de um mestre. Nós não precisamos de um mestre. Nós precisamos de um Deus. Nós não precisamos de um guia para dizer o que nós temos que fazer. Nós precisamos de um Deus. Porque saber o que nós temos que fazer, muitas vezes nós já sabemos. Só que nós não damos conta de fazer isso sozinho. Nós precisamos de uma intervenção divina diária em nossas vidas. Nós precisamos de Deus. Foi porque Abraão creu em Deus que ele recebeu as promessas. É isso que Paulo está tratando aqui. Abraão recebeu as promessas justamente porque ele creu em Deus. Ele não recebeu as promessas porque ele cumpriu a lei de Deus, mas porque ele creu em Deus. E o autor de Hebreus, capítulo 11, ele vai descrever exatamente isso. Hebreus 11:8, ele vai dizer: pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança, e partiu sem saber para onde ia. Antes de nós continuarmos aí a leitura, preste atenção. Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança, e partiu sem saber para onde ia. Olha a diferença de Abraão para nós hoje, para muitos de nós. Deus dá uma ordem a Abraão: pega a tua mulher aí, você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ou seja, Deus não deu o percurso, o trajeto. Deus não colocou tudo no papel para Abraão. Abraão, seguinte, você vai chegar ali em determinado lugar, vai acontecer isso, aqui. Não, Abraão, pega a tua mulher e vai para a terra que eu vou te mostrar. Hoje muitos cristãos querem dar um passo simples após Deus colocar tudo diante dos seus olhos. Eles não conseguem andar por fé. Eles não conseguem confiar neste Deus que é soberano. Senhor, eu só vou dar mais um passo se o Senhor colocar todo o cenário já montado diante de mim, para que eu possa saber aonde eu vou pisar, o que eu vou fazer. Imagine Abraão pegando a sua esposa, indo até a esquina, e a mulher olha para ele: e aí, Abraão, nós vamos para onde? Para a esquerda ou para a direita? Ah, mulher, espera aí, Deus vai falar para nós aonde nós vamos ainda. Vamos esperar, Deus vai nos conduzir. Ele confiou em Deus, sem saber para onde ia. E hoje muitos cristãos querem dar um passo simplesmente se tudo já estiver completamente sólido diante dos seus pés.
E aí o autor de Hebreus continua, Hebreus capítulo 11, verso 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, até a própria Sara, que era estéril e de idade avançada, recebeu o poder de conceber um filho, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Você consegue perceber aqui? Pela fé, até Sara, que era uma mulher estéril, avançada em dias, pela fé, recebeu o poder de conceber um filho. Justamente porque ela considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ou seja, ela depositou a total confiança em Deus. Ela confiou naquele que havia dito que eles teriam um filho, mesmo diante de total impossibilidade humana. Eles continuaram crendo em Deus. Continuaram crendo em Deus. A lei vem exatamente para mostrar isso. O quanto que Deus é santo, o quanto que nós somos pecadores, o quanto que nós precisamos de Deus. Interessante que Paulo ele vai dizer que esta promessa era justamente pela fé, justamente para ter essa firmeza para toda a descendência de Abraão. Ou seja, todos os que têm fé e são filhos de Abraão, não são aqueles que têm uma ligação natural com Abraão, mas são todos aqueles que creem como Abraão creu em Deus, depositou em Deus a sua confiança. Então, mais uma vez, o que eu digo é exatamente o seguinte: nós somos salvos pela fé somente, pela fé em Cristo Jesus. A vida eterna nos é dada de forma gratuita. Nós somos salvos desta maneira, mas nós somos tão arrogantes, nós somos tão orgulhosos, que nós sempre tentamos colocar algo. Como assim eu sou salvo pela fé? De graça? Não, mas é claro que eu tenho que fazer algo. Porque nós somos orgulhosos, nós somos arrogantes. Pare e pense. Você cria o seu filho é uma criança educada, sabe dos limites. Aí você chega à igreja, ou em qualquer outro lugar, com o seu filho. De repente você olha que tem uma outra criança, virada no giraia, dos avessos. O que passa no seu coração naquele momento? Você olha para o seu filho, educado, comportado, e você olha para o outro virado no giraia, você pensa o seguinte: viu como é que eu sou fera? Rapaz, como que eu sei educar filhos, hein? Que sabedoria. Você vê o outro, não sabe nada. Nós somos assim. Achamos que é fruto do nosso mérito. Não é. Deus te deu sabedoria. Como vai dizer Deuteronômio, lá em Deuteronômio, que Deus te deu sabedoria para adquirir riqueza. Mas Deus não te deu sabedoria apenas para adquirir riqueza, para tudo na vida. Então, se o seu filho está da maneira que ele está, não é fruto de seus méritos, mas é fruto da graça de Deus, porque Deus foi misericordioso com você, Deus abriu os teus olhos, e você então compreendeu a maneira que devemos criar os nossos filhos. É fruto da graça de Deus. No seu trabalho, por exemplo, você executa algo com perfeição, com excelência. Você olha para o outro, o cara faz mais ou menos. O que você pensa? Também? Pô, eu sou o cara, sou fera, mente brilhante. Você não é brilhante. Se não for a graça de Deus sobre nós, estamos perdidos. É exatamente isso que Paulo vai dizer. Sou o que sou pela graça de Deus. Tudo que nós temos é fruto da graça de Deus. E é pela fé em Cristo Jesus. Então nós vivemos uma vida reta e em santidade justamente porque Ele nos salvou. E não para sermos salvos. Nós vivemos uma vida reta e em santidade justamente porque um dia o Senhor veio e nos alcançou. Segundo, a fé nos capacita ao impossível.
A fé nos capacita ao impossível. Versículo 17. Como está escrito, né? Eu te constituí pai de muitas nações, perante aquele no qual ele creu, a saber, no Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. O que Paulo está dizendo aqui esse Deus é todo poderoso. É nesse Deus que Abraão creu. É um Deus que pode chamar a vida e ressuscitar o morto. É esse Deus que diz as coisas que não existem, que elas tornem a existir como se elas já simplesmente existissem. Ou seja, a ideia de um Deus soberano sobre tudo e sobre todos, um Deus extremamente poderoso. E Paulo vai dizer que é este Deus que vivifica os mortos. Abraão creu contra a esperança num Deus que ressuscita os mortos. Você se lembra da história de Abraão subindo para sacrificar o próprio filho, Isaque? Se você é pai e você já leu aquele texto, você deveria ficar aterrorizado. Imagine um pai subindo para sacrificar o próprio filho. Quem é pai sabe, o filho pode ter um probleminha que o filho teve ali, você já fica angustiado, aflito. Você preferia que fosse com você sofrer no lugar do seu filho. Agora imagine, Deus havia prometido um filho e Deus cumpriu a sua promessa. Agora Deus simplesmente fala: Abraão, sacrifica o menino. Ou seja, Abraão, sobe e você vai sacrificar aquilo que eu te dei. A promessa que eu havia feito a você. E diz o autor de Hebreus que Abraão subiu para sacrificar o menino. Sabe por quê? Porque ele acreditava que Deus poderia ressuscitar Isaque dentre os mortos. Por isso que ele subiu para sacrificar o próprio filho. E foi exatamente o que Deus havia lhe ordenado. Abraão parou sobre a voz de Deus, porque ele iria executar a missão que Deus havia dado a ele, de sacrificar o próprio filho. E ele vai dizer, o autor de Hebreus vai dizer que ele só não fez isso. Primeiro, é óbvio, porque Deus cancelou aquela missão. E ele estava executando a missão porque ele creu que Deus poderia ressuscitar o menino dentre os mortos. Se o sacrifício fosse oficializado, Deus poderia trazer vida novamente àquele menino. É isso que nós vemos. Quando nós olhamos para os nossos irmãos do Antigo Testamento, esses homens confiavam em Deus. Eles confiavam que Deus poderia fazer o impossível. Eles acreditavam num Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos, que é um Deus todo-poderoso. Será se eu e você cremos nesse Deus? Você que está aqui nesta noite, você realmente crê no impossível, no sobrenatural, como a Escritura diz? Você deve avaliar se realmente você está firmado em Deus. Paulo está dizendo que Deus chama à existência coisas que não existiam, como se elas já existissem. Ou seja, é algo fenomenal, é um Deus todo-poderoso. E Abraão creu que Deus poderia fazer da mesma forma. Ou seja, a sua esposa poderia ter um filho, porque Ele é soberano, porque Ele é poderoso, Ele é o Deus do impossível. Então é claro, se Ele disse que nós vamos ter um filho, nós vamos ter um filho, porque Ele é poderoso, e ponto final. Augusto Nicodemos, de forma bem cirúrgica, ele diz: você não pode ser um cristão se não acreditar em milagres. Você não pode ser um cristão se não acreditar em milagres. Porque, meu irmão, a nossa fé, ela está baseada num fato histórico, na morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E não para aqui. A nossa fé está baseada num fato histórico, na morte e na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem como você ser cristão se você não acreditar em milagres. Porque nós, assim como Abraão, estamos crendo contra a esperança. De forma natural, humanamente falando, é impossível alguém ressurgir dentre os mortos, como nosso Senhor Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos.
Então é impossível ser cristão se não acreditarmos em milagres. É impossível. É um absurdo dizermos isso. Nós estamos reafirmando a nossa fé em Cristo, que Deus o retirou dentre os mortos, fez ele ressurgir dentre os mortos. Diante da ciência, humanamente falando, isso é algo completamente impossível. Por isso nós cremos. Cremos que Deus é poderoso. Paulo ele vai citar aqui as inúmeras dificuldades naturais que Abraão teve diante de si, para continuar acreditando em Deus, continuar confiando em Deus, no Deus que lhe havia feito a promessa. Imagine o cenário de Abraão. Um homem avançado em dias, com uma mulher avançada em dias, uma mulher estéril, e mesmo assim ele continua crendo em Deus. Como o autor aqui, como Paulo vai dizer, ele já estava passado em dias, 100 anos praticamente. Meu irmão, hoje você tem recursos, né? Você tem a farmácia aí, ajuda o camarada. Agora você imagina na época de Abraão. Fala para Abraão, ei, você vai ter um filho aí, cara, com 100 anos. Hoje o camarada ainda busca um recurso aí na farmácia e tenta se manter de pé. Mas na época de Abraão, como é que faria? Claro que tinha que acreditar em Deus. Abraão, ele estava ciente de sua condição. Ele sabia de sua condição. Não era uma fé cega na realidade. Não, ele sabia. Ele era limitado. Já estava passado em dias. A sua mulher era estéril. Mas isso não o impediu de crer em Deus. As dificuldades não o impediram de confiar em Deus. E quantas vezes você está aqui e usa suas dificuldades como uma justificativa para não crer em Deus, para não confiar em Deus, tamanho os seus problemas, tamanho as suas dificuldades, e em hipótese alguma eu quero diminuir qualquer uma delas. Mas nós temos que crer em Deus. Abraão creu em algo que era humanamente impossível. E é exatamente assim que eu e você temos que andar. Nós temos que pregar o Evangelho aos nossos parentes, amigos e colegas de trabalho. Esta é a nossa missão. Abra os teus lábios e prega o Evangelho. Creia no impossível. Eu não creio que Deus pode quebrantar aquele coração duro. É claro que Ele pode. Ele quebrou o seu coração duro. Ele quebrou o meu coração duro. Se nós estamos aqui, é um milagre. Por que Ele não pode fazer um milagre lá na vida dos seus pais, do seu esposo, da sua esposa, dos filhos, dos seus amigos? Por que Ele não pode fazer? Se Ele fez em seu coração. Ele quebrou o seu coração de pedra. Você está aqui ouvindo a mensagem. Então o que você tem que fazer, o que todos nós temos que fazer é pregar o Evangelho, crer que Deus continua fazendo o impossível e estarmos prostrados diante dEle. Porque a nossa missão é cumprir, é pregar o Evangelho, cumprir esta missão. Agora, convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça, é o Espírito Santo de Deus que vai convencer. Mas você tem que abrir os seus lábios. Então nós não podemos olhar para o cenário e achar isso é impossível. Eu dei o exemplo, a questão de salvação de vidas. Mas isso você aplica a toda a sua existência. Por quê? Por que acreditar que algo é impossível? Não estou dizendo para você negligenciar a realidade. Fingir que você não está passando por problemas, que você não tem uma limitação. Mas é porque você não crê em Deus. Esta é a minha exortação. Não é para que você feche os teus olhos, mas é creia em Deus. Ele pode fazer o impossível. Ele pode fazer o sobrenatural. O cristianismo é desta maneira. É uma religião de crer no sobrenatural. Nós não fomos chamados para andar segundo o que nós vemos, mas nós fomos chamados para andar segundo o que cremos. E não há impossível àqueles que creem em Deus. Não há impossível. A idade de Sara já era avançada. E como vai dizer lá em Gênesis capítulo 11, ela era estéril. Gênesis 17 vai dizer que ela já tinha 90 anos. Além de ser estéril, já estava idosa. Por que Abraão creu? Sabe por quê? Pois ele creu em Deus que ressuscita os mortos. Por isso que Abraão depositou a esperança em Deus. Ele creu num Deus que ressuscita os mortos e chama à vida as coisas que não existem, como se já existissem. Ou seja, eu fico com a promessa
de Deus, porque Ele é poderoso. E nós cremos que Deus fez isso há 2000 anos. Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos. Nós cremos isso. Nós cremos contra a esperança que Deus ressuscitou seu Filho dentre os mortos. Crer contra a esperança é algo impossível humanamente. Era impossível humanamente ter um filho para Abraão e Sara. Humanamente falando, era impossível. Isto mostra também a situação da humanidade em relação à salvação. Quando se trata da salvação, todos são estéreis. Assim como Sara, como Abraão. Todos estão de mãos atadas. Nós não podemos fazer nada. Nós não podemos ajudar Deus quando se trata de salvação, de redenção. Nós não podemos fazer nada. A lei, ela não nos salva. A lei, ela vem justamente para mostrar a nossa fraqueza. A lei, ela vem justamente para mostrar a nossa fraqueza. Não bastava Abraão ter um filho, tinha que ser com Sara. Não tinha como Abraão querer dar uma mãozinha para Deus, embora fosse tentado. Deus havia dado uma ordem, você vai ter um filho. Deus deu uma promessa, você vai ter um filho. E tinha que ser com sua esposa. Quantas vezes nós queremos também dar uma mãozinha para Deus, tentamos ajudar Deus, senão vai ficar impossível aqui. Você foi chamado para crer em Deus, confiar em Deus, esperar em Deus. Você não foi chamado para compreender tudo. Esse é o problema de muitos cristãos hoje. Eles acham que eles foram chamados para conceber a ideia de tudo, entender tudo. Não, você foi chamado para crer em todo momento. Vai ter alguns momentos de sua vida que você não vai compreender muito mesmo. Mas continue confiando, continue crendo. Ora, creia assim como Abraão creu em Deus. E quando nós nos deparamos diante deste cenário, que o homem é completamente depravado e maligno, e não pode fazer nada com relação à sua salvação, ou seja, baseado no seu próprio mérito, é claro que vai dar um desespero. Eu sou um miserável. Eu pequei contra um Deus que é santo. Eu transgredi a lei de Deus. A consequência é a morte. A consequência é uma vida eterna em tormentos. Nesta hora, bate o desespero. E aí você, então, se rende diante de Cristo. Confia naquilo que Cristo fez. A lei, ela não nos salva, mas ela nos leva a Cristo. Como nós lemos em Gálatas 3:24. Deste modo, a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. A lei nos conduz a Cristo. Porque por meio da lei, nós vemos que somos depravados. Se não existisse a lei, acharíamos que somos bonzinhos. Se nós reduzirmos apenas aos 10 mandamentos, nós não conseguimos cumprir. Ou seja, vem para mostrar o quanto que nós somos depravados. Abraão levou a vida inteira para descobrir este princípio da graça. 99 anos. Filho aos 99 anos. Ou seja, não é força do meu braço, do meu intelecto, mas é da graça de Deus, é da misericórdia de Deus. A nossa existência se resume a isto: confiar em Deus e não em nós. Todos os dias você precisa lutar contra isto, para que você confie mais em Deus e menos em você mesmo. Aprenda isso. O pai da fé, o homem que aprendeu a confiar em Deus e não em si mesmo. O interessante aqui, no verso 19, que ele diz, e sem enfraquecer na fé, considerou o seu corpo, que o seu corpo já não tinha vitalidade, pois já contava com 100 anos, e o ventre de Sara já não tinha vida. Sem enfraquecer, ou seja, sem desanimar. Ele não desanimou, mesmo diante das dificuldades. E é o mesmo que eu e você temos que fazer. Mesmo diante das dificuldades, das adversidades, nós não podemos nos desanimar. Nós temos que continuar crendo neste Deus que ressuscita os mortos, neste Deus que traz à vida coisas como se elas já existissem. É simples assim. No verso 20 diz: contudo, diante da promessa de Deus, não vacilou em incredulidade. Pelo contrário,
foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Foi fortalecido. Como que ele foi fortalecido? Glorificando a Deus, exaltando o nome de Deus. Foi desta maneira, confiante em Deus. Pela fé ele se fortaleceu, dando glória a Deus. Ou seja, ele venceu as dificuldades, as limitações, justamente porque ele não estava olhando para as limitações. Ele não negligenciou as limitações, mas ele não ficou preso a elas. Por isso que Abraão venceu as dificuldades. Por isso que ele venceu as limitações. Porque os olhos estavam focados em Deus. Os olhos dele estavam focados naquele que havia prometido algo, que era o Deus Todo-Poderoso. Então, diante mesmo daquele cenário de idade avançada, infertilidade, mesmo assim ele continuou convicto que Deus poderia fazer o impossível. E é exatamente isso que eu e você temos que fazer. Nós não fomos chamados para andar segundo o que nós vemos, segundo o que nós cremos. O cenário está difícil, inúmeras dificuldades. Eu continuo crendo em Deus. Eu continuo crendo que o meu sustento vem dele. Eu continuo crendo que ele é que me sustenta. Eu continuo crendo que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer a mal algum, porque ele está comigo. Eu continuo crendo. Você e eu fomos chamados para crer. No verso 21 ele diz, plenamente certo de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Ou seja, ele está plenamente convicto que Deus era poderoso para cumprir aquilo que ele prometeu. Você crê nas promessas de Deus? Porque são inúmeras as promessas de Deus acerca de nós. Inúmeras. Você crê nesse Deus? Você não está aqui para decretar nada para Deus, como muitos que se dizem cristãos fazem. Eles se acham no direito de decretar o que Deus deve fazer ou não. Nós não fazemos isso. Mas a pergunta é, você crê naquilo que Deus disse? Você crê nas promessas de Deus? Abraão estava plenamente convicto disso. E no verso 22 ele vai dizer, né, por essa razão isso lhe foi atribuído como justiça. Mas não é só por causa dele que está escrito que isso lhe foi atribuído, mas também por vossa causa, nossa causa, a quem a justiça será atribuída. A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ou seja, Paulo vai falar de que ele foi justificado pela fé. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. E aquilo ali, lá em Gênesis, não estava somente por conta de Abraão, mas por nossa conta também. Porque da mesma maneira que Abraão foi salvo pela fé, nós também fomos salvos pela fé. Os homens do Antigo Testamento olhavam para frente e acreditavam no Messias que viria. Nós olhamos para trás, há 2000 anos. E a nossa fé está ali, naquilo que Cristo fez. Nós cremos que o Cordeiro de Deus já veio, e a nossa dependência está nele. E o interessante é que Paulo ele vai dizer, aqui do verso 24 e 25, né? E ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Já no próximo assunto, que ele vai tratar aqui no capítulo 5, mais uma vez reafirmando ali a justificação pela fé. Que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, ou seja, mostrando o sacrifício, que o sacrifício de Cristo foi aceito por Deus. Ou seja, Deus ressuscitou o seu Filho dentre os mortos, porque aquele sacrifício foi extremamente válido. Ele cumpriu a exigência de Deus Pai. Por isso, então, Deus o ressurge dentre os mortos. E a pergunta que eu deixo para você é, você realmente crê em Deus? Você confia em Deus? Que Deus pode fazer o impossível? Você crê que Ele pode vir com uma intervenção divina? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Não estou pedindo para você negligenciar as circunstâncias ou as dificuldades, mas é olhar para Deus, o único que é poderoso realmente. A fé salvadora e verdadeira, ela não ignora as dificuldades, mas ela continua com os olhos fitados em Deus, naquele que fez a promessa. Por isso, espere com paciência, assim como Abraão fez. Esperar na Escritura é repetido de forma exaustiva. Porque nós somos de uma geração que não consegue esperar.
Nós estamos querendo coisas para ontem, mas a Escritura diz: espere no Senhor, confie em Deus. Você foi chamado para isso, esperar com paciência. Foi isso que Abraão fez, esperou em Deus, creu em Deus e recebeu a promessa que Deus havia dado a ele. Da mesma maneira é o que eu e você temos que fazer, continuar confiando em Deus, mesmo diante das limitações, mas que possamos olhar para um Deus poderoso, que é o nosso Deus.